Então, muito boa tarde a todos, mais uma vez, e dando continuidade ao estudo breve dos 12 apóstolos de Jesus, hoje, como já foi dito, coube-nos o apóstolo André. André, que não é muito citado no Evangelho, mas foi de extrema importância dentro dos planos de Jesus. André, seu nome, é de origem grega e significa valente ou viril. Nasceu em Betsaida, no tempo de Jesus, e de início foi discípulo de João Batista. Foi também conhecido por Protocleto, palavra também de origem grega, que significa o primeiro a ser chamado. André era um homem de muita fé e sabedoria e deixou tudo para seguir Jesus. Em João, capítulo 1, versículos 35 a 42, é dito: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então eles foram. Por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e levou-o a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Aqui uma pequenina nota para vermos que o texto nos fala que André era irmão de Pedro. E André agiu como intermediário, conduzindo o seu irmão Pedro até Jesus. Claro que se não fosse André, seria outro qualquer a levar o Pedro, mas a questão aqui é falar que sim, que foi através de André que as coisas aconteceram. Vejamos agora em João, capítulo 6, versículos 5 a 9, outra passagem em que André foi importante. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele sabia bem o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Ou seja, André apresentou mais uma pessoa para Jesus Cristo. Ele fez a parte dele, encontrando o rapaz e conduzindo-o para que o mestre realizasse o milagre. Cristo crucificado. André, após a crucificação de Jesus, ele continuou a sua pregação. Por isso, tornou-se conhecido como o padroeiro da Rússia e da Roménia. A história conta que ele auxiliou a fundar a sede em Bizâncio, nomeando Estácio bispo, além de fortalecer a Igreja da Palestina e anunciar o Evangelho em outros lugares, em muitos sítios. O martírio de André, tudo aconteceu após um governador de nome Egéas prender André e exigir para que ele negasse a fé cristã.
porque André era, sem dúvida alguma, apaixonado por Jesus e ele levava a sua mensagem por onde podia. E então André afirmou que jamais deixaria de acreditar em Jesus Cristo, pois presenciou a sua santidade e por isso foi sentenciada à crucificação. André encontrou o seu martírio na cruz, onde pediu que não fosse crucificado como Jesus Cristo, pois não merecia essa comparação. Assim, ele foi amarrado com a cruz em forma de X. Por isso a sua imagem aparece desta forma. Esse modo de crucificação ficou conhecido como a cruz de Santo André. Apóstolo da grande coragem e alegria, ele foi fundador das igrejas na Acaia, onde testemunhou Jesus com o seu próprio sangue, já que foi martirizado numa cruz em forma de X, a qual recebeu este elogio: salve a Santa Cruz, tão desejada, tão amada, tira-me do meio dos homens e entrega-me ao Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Do livro Fonte Viva, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, no item 57, fala-nos dos apóstolos. E em Paulo aos Coríntios, versículos 4 e 9, diz-nos assim: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Vamos ler o primeiro, o penúltimo e o último parágrafo deste item 57 que falamos. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo às esferas superiores. Os apóstolos são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos factos e das ideias de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda à massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensados a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Podemos refletir agora um pouco, pensando na nossa caminhada com Jesus. Às vezes sentimos-nos que não temos um grande dom, achamos que não somos importantes por não sermos grandes pregadores ou cantores, enfim, são vários os motivos que contribuem para essa tristeza. O que podemos dizer é que se não somos como João, como Pedro e tantos outros personagens importantes, sejamos simplesmente como André e conduzamos as pessoas à presença do Mestre Jesus. Na verdade, cada pessoa tem uma função no reino. Assim como André
vários outros fizeram parte do Evangelho e nós nunca ouviremos falar deles ou sobre eles. Mas possamos ter a certeza de que cada um deles teve a sua função e importância para Cristo. Por isso, façamos da melhor maneira aquilo que Deus nos colocou em nossas mãos, em nossas vidas. Tudo nos é dado para a tarefa na terra. Se for orar, ora. Se cantar, cante. Se for levar as pessoas a Cristo, leve. Se for limpar o local onde se encontra, onde trabalha, limpe. Se for interceder, interceda. É preciso apenas semear no caminho e seguindo as instruções de Jesus, através do seu Evangelho, e tudo o que fizermos, façamos com amor, pois colheremos com proveito. Que tal como o apóstolo André, possamos ao céu chegar, guiados por tua luz, Jesus. Que assim seja.